sou o Rodrigo de Assis, vocês já viram, não sou a Letícia. Então, eu sou economista do Cindy Lojas e estou aqui como host hoje para falar um pouquinho com o Cláudio Gastal. Cláudio, muito prazer e muito obrigado por estar aqui para a gente bater um papo rápido sobre o varejo, que é o nosso tópico aqui, né? Por favor. Com certeza. Primeiro, eu queria parabenizar todo mundo do Cindy Lojas por essa iniciativa do Conecta Hub, né? Acredito que ele se soma a todo o ecossistema de Porto Alegre de inovação que tem sido muito profícuo nesses últimos anos em termos de crescimento e desenvolvimento. Porque mais do que você ter espaços de conexão, você ter os parques tecnológicos que são exemplares, você ter vários locais, você também tem tido uma efervescência de criação de startups que têm buscado recursos e têm conseguido passar do vale da perdição, lá do vale da morte, quando você é uma startup. Ou seja, nós temos visto cada vez mais a evolução dessas startups e a qualidade que essas startups estão tendo a partir desses ambientes de conexão, desses ambientes de mentoria, de discussão, de debate, de preparação. Portanto, eu queria parabenizar todo mundo do Cindy Lojas, parabenizar todo mundo do Conecta Hub e parabenizar todo mundo do varejo, porque o Cindy Lojas existe porque existe um varejo que é como eu aprendi com o meu mestre lá atrás, com o Jorge Gerdau, onde que eu trabalhei durante 20 anos, barriga no balcão. Barriga no balcão. É o mote aqui. O varejo é barriga no balcão, é calo no umbigo, desculpe a palavra, calo no umbigo, porque é onde acontecem as coisas. Ou seja, a venda é fundamental. Não existe nada sem a venda na barriga no balcão, no varejo, que é onde as coisas acontecem do cliente e fornecedor diretamente. Ah, sem dúvidas. Bem, Cláudio, explica um pouquinho como que o Badesul, ele enxerga o varejo hoje, né? Tu já deu uma palhinha aqui, né? De como é que o Badesul vê o comércio de Porto Alegre e o varejo. Mas explica um pouquinho como é que o Badesul está vendo o varejo, quais são como é que vocês veem, assim, o pequeno, o médio e principalmente o microempresário aqui, né? O quão importante é para a cidade. Não, primeiro eu vou te colocar algo que vai ficar com ciúmes, né? Porque, na verdade, nós tivemos agora há pouco tempo, há 3 semanas atrás, com a FEComércio, e assinamos um acordo, um MOU, um memorando de entendimento, onde nós vamos trabalhar para levar as empresas, as startups que estão vinculadas ao sistema FEComércio, e a gente quer fazer isso com o Cindy Lojas também, aqui com o Conecta Hub, conhecimento e informação dos nossos programas de startup. Eu vou te dizer uma coisa que ninguém sabe. O Badesul é o maior investidor de fundos de investimento e participação do Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos chegando a 75 milhões investidos em fundos de participação. Já são 11 fundos de participação, onde a gente tem colocado recursos para ser investido em startups do Rio Grande do Sul. Mas isso ele tem que ser cada vez mais espalhado, eles têm que ser cada vez mais atender à demanda do mercado. E, indiscutivelmente, o varejo é fundamental. O varejo ele tem uma capacidade... O varejo, eu sempre digo que ele é o termômetro da economia, né? Se a economia vai bem, o varejo vai bem. Se a economia vai mal, o primeiro que sente é o varejo, assim por diante. Então, nesta parceria que a gente quer fazer com o Conecta Hub e com o próprio Cindy Lojas, é você, daqui a pouco, discutir com o varejo linhas de financiamento importantes para que atenda aquela dor do varejista, aquela dor do lojista que está lá na frente, ou seja, que a gente busque formas. O nosso negócio é crédito, né? Crédito para projetos de longo prazo, de investimento, ou seja, de infraestrutura, capacitação, equipamentos, capital de giro, mas também nós estamos com muita pegada na questão da inovação através dos programas, do nosso programa Badesul Startup, que hoje já estamos com 16 startups sendo financiadas por fundos. Provavelmente nos próximos dias nós vamos ter mais 6 startups que vão receber cheques de fundos de investimento que nós participamos. Então, a nossa intenção é tanto apoiar o varejo na questão da preparação de startups que atendam às demandas do varejo, que tem muita demanda, como também, daqui a pouco, pensar linhas de crédito que possam atender aquelas dores do varejista que ele está lá na ponta e que sofreu muito com a enchente. E, indiscutivelmente, parabéns ao Cindy Lojas, o trabalho espetacular que fez na época da enchente, mas hoje a gente sabe ainda que tem muito a recuperar e a gente sentiu muito, ou seja, a economia, o Rio Grande do Sul, o gaúcho, é muito resiliente, então ele está lá no seu balcão, barriga no balcão, calo no umbigo, vendendo, colocando e fazendo a sua empresa crescer. Claro, é muito legal te ouvir falar, né, sobre essas linhas de crédito, porque
uma das coisas que os lojistas e o varejo sente muito hoje é justamente isso, né? A gente vê o Pronamp como foi importante, né? Sim. Como foi importante para a recuperação das empresas daqui, para o varejo daqui, né? Mas o Badesul também está preocupado com esse setor da economia, né? Sim, hoje o Badesul, claro, ele tem uma restrição que é a origem dos fundos, ou seja, o Badesul não tem recurso, o que ele busca é fundos que existem, BNDES, fundo de turismo, fundo FINEP, fundos internacionais tipo CAF, Fomplata, BID, recursos do próprio Estado que são aportados como aumento de capital e próprio alguma coisa de recursos próprios. Então a gente busca nesse vamos chamar assim, nesse buffet de fundos, buscar fontes de recurso que possam a gente preparar linhas adequadas a cada cliente. E isso está sendo, o varejo está no nosso radar no sentido de verificar. Claro que, né? E aí é uma grande questão. As empresas têm que estarem certinhas, né? As empresas têm que estarem com tudo registrado, com os impostos pagos, porque falando uma instituição Badesul público, né? Portanto, ele tem facilidades público, mas tem restrições público, e nesse eu gosto muito de colocar algo que quando a gente fala Badesul, né, a primeira coisa que penso é que nós não somos banco, nós somos uma agência de fomento e temos que pensar como uma agência de fomento ao desenvolvimento através do crédito. Então eu tenho feito uma peregrinação muito chato com essa coisa. Badesul não é banco, é uma agência de fomento, porque isso tem uma questão de semântica, mas tem uma questão de mudar o mindset das pessoas. Claro. Isso é muito legal te ouvir falar isso, porque a gente está aqui pensando em inovação, né? O Conectar existe para pensar em inovação. E vou pegar esse gancho de tu estar falando de inovação e de como ele não é um banco, né? É uma agência de fomento. Aqui dentro do varejo, né, nós temos várias áreas dentro do varejo. O varejo é muito diversificado, né? É muito diverso. Tem muitas áreas com dores e possíveis soluções diversas também, né? E o Badesul abrindo essas linhas de crédito para esses diversos setores dentro do varejo, né, vem como uma solução além do que eles podem pensar de soluções práticas, operacionais, né? Eles dão folga de caixa, dá perspectiva para planejamento e tudo mais. Então, o que tu falaria para o pequeno empresário do varejo hoje, tá? O que tu falaria para ele em relação como que o Badesul pode ajudar ele, mas não na questão operacional, né? Mas sim, como é que o financiamento pode ajudar ele para planejamento e longo prazo? Como nós somos uma agência de fomento, o nosso negócio não é entregar a melhor linha de crédito em termos de rentabilidade para nós. O nosso negócio é encaixar o cliente na melhor linha de crédito para resolver o problema dele. Porque o que nós queremos é que as empresas continuem gerando emprego, gerando recursos, gerando impostos e assim por diante. Então isso é importante para diferenciar um pouco do banco do varejo e assim por diante, né? Ou seja, o nosso objetivo é que a empresa continue, a empresa cresça, a empresa se desenvolva, porque essa é a nossa função como um agente de Estado, né? O que eu coloco para as pessoas, normalmente pequenas empresas? E eu sei que é difícil, é muito difícil. Eu venho do setor privado, né? Eu atuei muito no setor privado. Eu digo, é muito difícil muitas vezes você estar todo certinho. Mas você tem que você tem que ter os seus livros contábeis registrados, você tem que ter os seus impostos pagos, você tem que ter, porque não adianta daqui a pouco lá, quando há alguma dificuldade, alguma coisa, você reclamar que o agente financeiro não te dá o dinheiro, mas peraí, você não fez o seu papel antes, né? Então a gente sabe, indiscutivelmente, a carga tributária no Brasil bate ao teto, né? Nós estamos falando aí 38% de carga tributária, ou seja, nós estamos falando de uma reforma tributária que de alguma maneira vai ter um impacto no varejo, né? No último elo da cadeia, né? Mas nós temos assim também a convicção de que aquele varejista que está organizado, ele tem aonde buscar recursos para melhorar a sua estrutura, investir em equipamentos, investir em infraestrutura, investir em ter capital de giro, sempre combinado com o investimento, aumentar a sua empresa e com isso conseguir buscar melhores resultados. Isso é muito legal ouvir isso, né? Porque
o pequeno varejista, ele tem essa dor, né? Ele vem de uma pandemia, ele vem da enchente. Eu sou suspeito, eu coordenava o gabinete de crise da pandemia como secretário de Planejamento, Governança e Gestão do Estado. Então, eu digo, eu sei que o empresário sofreu muito. Deu 1, 2 anos, 3 e vem a enchente. Ou seja, ele... eu brinco que é uma maratona de resiliência, né? Total, né? E a gente vê a resiliência de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul realmente nessas horas, né? A gente vê um varejo pujante em Porto Alegre, né? Eu acho que agora nós vamos ter a FBV, que é um grande evento, nós estamos apoiando a FBV. Por quê? Porque ali vai acontecer o varejo, acontece inovação, discussões, debates, ou seja, é um evento nacional e internacional que vai permitir trazer discussões de ponta, discussões no up-to-date da técnica, das metodologias, do conhecimento do varejo, que é fundamental. E aí já convoco, né, todos que estão nos ouvindo que participem da FBV. Participem da FBV porque nós vamos estar lá, porque é fundamental você estar se mantendo atualizado. Sim. Eu ia pedir para tu finalizar convidando o pessoal da FBV, mas tá feito o convite, né, gente? Então, Cláudio, muito obrigado pelo teu tempo aqui. E eu insisto, participem da FBV porque é espetacular, vai ser uma FBV espetacular de recuperação, de resiliência, e nós estamos juntos com vocês. A gente adora essa parceria, muito obrigado por ela. Gente, a gente tá aqui, vocês estão vendo, estamos com vários convidados hoje, nesse dia de festa, pro Conecta. Quem não veio tá perdendo. Quem não veio tá perdendo, para fazer conexões aqui. Então a gente agradece de novo, muito obrigado, Cláudio, pela presença. Não perde que tem mais em seguida. Valeu.